Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 52º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros Atos, capítulo 11 e 12 e 2 de Coríntios, capítulo 7 e 8. Mas antes de iniciarmos, peço para que você vá no local secreto de adoração. Abra a Bíblia e tenha em mãos um caderno e uma caneta para fazer anotações. É importante que você acompanhe e reflita na mensagem que o Senhor está concedendo no dia de hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura dos livros. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 11. Em Atos 11 diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos, e comestes com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor.
E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, e graças a Deus. Destaca o versículo 15. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um padrão para o recebimento do Espírito. A partir de então, o batismo no Espírito Santo seria determinado pela transformação visível ocorrida no indivíduo, pela infusão da alegria, por expressões vocais sobrenaturalmente inspiradas e pela ousadia no testemunho. Por isso, quando Pedro salientou diante dos apóstolos e irmãos em Jerusalém que os familiares de Cornélio tinham falado em línguas, ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo, ficaram convictos de que Deus estava concedendo aos gentios a salvação em Cristo. Não se pode hoje dizer que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo se as manifestações físicas, tais como falar em línguas, estão ausentes. Em nenhuma parte de Atos, o batismo no Espírito Santo aparece como uma experiência percebida somente pela fé. No versículo 17 destaca a nós quando cremos. Esta expressão é, no grego, um particípio aurismo que normalmente descreve uma ação que ocorre antes daquela do verbo principal. Por isso, uma tradução mais exata seria: Deus lhe deu o mesmo dom que a nós também, depois que cremos. Esta interpretação concorda com os fatos históricos, isto é, que os discípulos tinham crido em Jesus e tinham sido regenerados pelo Espírito antes do dia de Pentecostes. No versículo 18 destaca: ouvindo estas coisas. O discurso de Pedro silenciou todas as objeções. Deus tinha batizado os gentios no Espírito Santo. E este ato foi acompanhado da evidência convincente do falar noutras línguas pelo Espírito. Era esse o único sinal necessário a ser aceito sem mais dúvidas. No versículo 23 destacam que permanecessem no Senhor. Os discípulos do Novo Testamento não aceitavam o ensino que aquele que recebesse a graça de Deus permaneceria automaticamente leal ao Senhor, visto que o pecado, o mundo e as tentações de Satanás podiam levar um novo crente a desviar-se do caminho da salvação em Cristo. Barnabé nos oferece um exemplo de como os novos convertidos devem ser tratados. Que nosso interesse principal seja ajudá-los e animá-los a permanecerem na fé, no amor e na comunhão com Cristo e com sua igreja. No versículo 26 destaca os discípulos chamados cristãos. A palavra cristão, do grego Christianos, ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Originalmente era um termo que denotava um servo e um seguidor de Cristo. Hoje tornou-se termo geral, destituído do significado original que tinha no Novo Testamento. A nós, este termo
deve sugerir o nome do nosso Redentor, a ideia do profundo relacionamento do crente com Cristo, o pensamento de que o recebemos como nosso Senhor e a causa da nossa salvação. Reivindicar o nome de cristão significa que Cristo e a sua palavra revelada nas Escrituras são a autoridade suprema e a única fonte de esperança futura. E por fim, o versículo 27. Profetas. A posição dos profetas na igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 12. Em Atos 12 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática,
E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém, e graças a Deus. No capítulo 12 destaca o versículo 2. E matou a espada Tiago. Deus permitiu que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou um anjo para livrar a Pedro. São os caminhos misteriosos de Deus para com o seu povo que levaram Tiago a morrer, enquanto Pedro escapou para continuar seu ministério. Tiago teve a honra de ser o primeiro dos apóstolos que morreu como mártir. Morreu da mesma maneira que o seu Senhor, pela causa de Deus. No versículo 5, a igreja. Através do livro de Atos, bem como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas ou dos padrões estabelecidos para uma igreja neotestamentária. Primeiro, antes de mais nada, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Segundo, mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja, participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. Terceiro, o batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos crentes. A sua presença e poder se manifestarão. Quarto, os dons do Espírito estarão em operação, inclusive prodígios e sinais e curas. Quinto, para dirigir a igreja, Deus lhe prover um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Sexto, os crentes expulsarão demônios. Sétimo, haverá lealdade absoluta ao Evangelho, isto é, aos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Os membros da igreja se decidirão ao estudo da palavra de Deus e à obediência a Ele. Oitavo, no primeiro dia da semana, a congregação local se reunirá para adoração e a mútua edificação através da palavra de Deus escrita nas manifestações do Espírito. Nono, a igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da presença de um Deus santo. Os membros terão uma preocupação vital com a pureza da igreja. Disciplinarão aqueles que caírem no pecado, bem como os falsos mestres que são desleais à fé bíblica. Décimo, aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões da justiça ensinados pelos apóstolos serão ordenados ministros para a direção das igrejas locais e manutenção da sua vida espiritual. 11º, semelhantemente, a igreja terá diáconos responsáveis para cuidarem dos negócios temporais e materiais da igreja. 12º, haverá amor e comunhão no Espírito, evidente entre os membros, não somente dentro da congregação local, como também entre ela e outras congregações que creem na Bíblia. 13º, a igreja será uma igreja de oração e jejum. 14º, os crentes se separarão dos conceitos materialistas prevalecentes no mundo, bem como de suas práticas. 15º, haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes. 16º, a igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros países. Nenhuma igreja local tem direito de se chamar de igreja segundo as normas do Novo Testamento.
a não ser que esteja se esforçando para manter estas 16 características práticas entre seus membros. Ainda no versículo 5, continua oração. Os crentes do Novo Testamento enfrentavam a perseguição e a oração fervorosa. A situação parecia impossível. Tiago fora morto. Herodes mantinha Pedro na prisão, vigiado por 16 soldados. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E oraram de um modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro. A oração deles não demorou a ser atendida. As igrejas do Novo Testamento frequentemente se dedicavam à oração coletiva e prolongada. A intenção de Deus é que seu povo se reúna para a oração definida e perseverante. Note as palavras de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. As igrejas que declaram buscar sua teologia, prática e missão no padrão divino revelado no livro de Atos e noutros escritos do Novo Testamento devem exercer a oração fervorosa e coletiva como elemento vital da sua adoração, e não apenas 1 ou 2 minutos por culto. Na igreja primitiva, o poder e a presença de Deus e as reuniões de oração integravam-se. Nenhum volume de pregação, ensino, cânticos, música, animação, movimento e entusiasmo manifestará o poder e a presença genuínos do Espírito Santo, sem a oração neotestamentária, mediante a qual os crentes perseveravam uninamente em oração e súplica. No versículo 7 destaca o anjo. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 7. Em 2 Coríntios 7 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompamos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança,
Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos disse, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém. E graças a Deus. No capítulo 7, destaca o versículo 1. Temos tais promessas. Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus, alistadas em capítulo 6, versículos 16 a 18, sem uma vida de separação e de santidade. Este fato explica por que alguns perderam sua alegria cristã, sua proteção divina, resposta às orações e o senso da presença paternal de Deus. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença e as promessas de Deus. Purifiquemo-nos. Ainda no versículo 1, os crentes precisam purificar-se de todo o pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Fomos atribulados, temores. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Mais uma vez, as palavras e as experiências de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Consola os abatidos. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias e da consolação. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note neste versículo que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Devemos também ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, quando Ele nos dirige para consolar e animar uma pessoa necessitada. Tristeza segundo Deus, tristeza do mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Paulo identifica aqui dois tipos de tristezas. Primeiro, há a tristeza autêntica, causada pelo pecado que leva a um arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Segundo, em contraste, os que não se arrependem se entristecem rapidamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 8. Em 2 Coríntios 8, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos gozos
a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda a diligência e em a vossa caridade para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para aprovar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que tem muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isso que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro, nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Amém. E graças a Deus. No capítulo 8 destaca o versículo 1 e entendimento ao capítulo 9, versículo 15. As igrejas da Macedônia. Estes dois capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres de Jerusalém. As palavras de Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Riquezas da sua generosidade. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Os princípios e as promessas da contribuição cristã contidos nestes dois capítulos são os seguintes. Primeiro, pertencemos a Deus. Aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor.
Segundo, devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. Terceiro, a contribuição é feita para ajudar os necessitados, para promover o reino de Deus, para acumular tesouros no céu e para aprendermos a temer ao Senhor. Quarto, a contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos. Quinto, a contribuição é considerada uma prova do nosso amor cristão e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntário. Sexto, ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço e assim colhemos mais fé e outras bênçãos. Sétimo, quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Oitavo, quando contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus e propicia suas bênçãos sobre os nossos assuntos financeiros. Jesus Cristo se fez pobre. Preste atenção na mensagem do versículo 9. Dar de modo sacrificial faz parte essencial da natureza e do caráter de Jesus Cristo aqui no mundo, porque ele se fez pobre. Nós agora participamos das suas riquezas eternas. Deus quer uma atitude idêntica entre os crentes como evidência da sua graça operando em nosso ser. Todos os dons da graça e da salvação, o reino do céu e até mesmo o vitupério por causa de Cristo são riquezas eternas que recebemos em lugar dos trapos da nossa iniquidade. Que a palavra de hoje toque poderosamente o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Este é o momento de você se conectar ao reino de Deus através desta oração. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com seu sangue e perdoa-me. Te peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falta que tenha te ofendido. Pai, perdoa a minha ofensa na hora de retribuir as ofensas que eu recebi. Faça de mim um instrumento, Pai. Tire de mim toda a maldade, crueldade, toda coisa mundana. Me ajuda, Pai, a mudar o meu caráter. Jesus, eu confesso a Ti o meu pecado. Senhor, decido perdoar qualquer pessoa que tenha me ofendido. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu. Jesus, eu agradeço por sua misericórdia, por sua graça, eu andarei em amor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém e graças a Deus.